Esse aqui é um videozinho relax pra acalmar o seu coraçãozinho rubro-negro, torcedor do Flamengo. Eu falei com o Boto, você vai saber o que eu falei com ele, o que ele respondeu, mas a minha dica é a seguinte: não caiam nessa balela, nesse papo furado, nessa baboseira desses criadores de crise que querem clique, que querem vender, que querem ganhar em cima da crise do Flamengo, porque não é pra tudo isso, eu vou explicar pra você agora. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa! E aí, antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada e aqui torcemos sem parar. Muito obrigado, hein, pela presença, muito obrigado pela companhia com a mídia independente mais imparcial do Brasil, furando bolhas e quebrando tabus. Somos nós, Antenados na Jogada. Torcemos sem parar, já falei isso. Galera, tem gente até pedindo Jorge Jesus. Eu sei que a torcida do Flamengo tá preocupada por causa dos últimos 2 anos. Apesar do Flamengo ter ganhado a Copa do Brasil no passado, mas tá sedenta. Eu sei, eu entendo isso, né? Ganhar um brasileiro, brigar ali firme pelo brasileiro. Mas vamos ter calma e não caiam na esparrela, nessa baboseira desses criadores de crise, que eu já tô vendo vários. Aí, que não sei o que, já tá na corda bamba, já tá sendo reavaliado, já tá com um ambiente conturbado, não sei o que. Eu falei com o Boto. E eu, que não tinha assistido, porque tava voltando de viagem, assisti o jogo contra o Cruzeiro com toda a atenção. Cara, assim, eu vou falar a verdade pra você. O Flamengo tá devendo na Libertadores. Tá, na Libertadores tá devendo. No Brasileiro, que por acaso é a prioridade do Flamengo, né, que já falou o Boto, o próprio Arrascaeta deixou escapar, o Flamengo tá melhorando, inclusive. Gente, pelo amor de Deus, vamos botar a cabeça pra pensar, vamos botar a mão na consciência. O Flamengo meteu 4-0 no Corinthians, acabou com o Corinthians outro dia, e acabou com o Juventude, meteu 6, meteu 10-0 em 2 jogos, e não tem outro dia isso, num pouquíssimo tempo. Aí você vai dizer, Antenado, esses times são horríveis. Beleza, mas será? Do nível do futebol brasileiro, é todo mundo que vai meter 4-0 no Corinthians, 6-0 no Juventude? Não. Que o Flamengo tem coisa pra melhorar? Tem. Eu vou falar aqui. Vou falar sobre alguns jogos aí, dos últimos 10. Mas assim, o Flamengo tem. Olha só, um detalhe aqui muito importante que o Felipe precisa avaliar, né? E ainda mais na jogabilidade dele. Pedro, Arrascaeta, Gerson, Alexandro e Léo Pereira. Vários jogadores que não têm tanta intensidade física assim para poder fazer aquela marcação-pressão. Eu acho que essa foi a principal diferença no jogo contra o Cruzeiro. Na Libertadores é um episódio à parte, tá? Eu não vou entrar muito em detalhe, apesar de o Flamengo ter feito bom jogo relativamente no começo, primeiro tempo, primeiros 15, 20 minutos contra o Córdoba. Mas é um time tão fraco, acho que o Flamengo tinha, com certeza, que ter ganhado do Córdoba lá e aqui. Enfim, tinha que ter jogado com muito mais tranquilidade, até na altitude, né? Com vitórias mais convincentes, atuações pelo menos mais convincentes. Então, Libertadores é um caso à parte que realmente o Flamengo está devendo. Agora, no contexto geral, gente, o time do Flamengo vem jogando bem. São esses jogadores que não têm intensidade, que o Felipe não tem tanta intensidade assim para recompor e tudo mais, para pressionar alto, que o Felipe precisa avaliar isso. Os pontas não estão tão bem, realmente. Michael não está tão bem, o Cebolinha se machucando bastante, Luiz Araújo caiu bastante também. Então tem esses detalhes aí. Mas assim, eu vou pegar aqui os 10 jogos. Poxa, quem tá jogando melhor que o Flamengo? O Palmeiras tá fazendo uma grande Libertadores 100%. Beleza, concordo. Mas o grupo do Palmeiras também é uma baba. E o Palmeiras destruiu nos jogos? Não. Tá muito melhor que o Flamengo na Libertadores, sem dúvida, inclusive nas atuações melhores que as do Flamengo, com certeza. Mas não tá também encantando. O time do Palmeiras é muito mais pragmático, objetivo, competitivo do que um futebol vistoso que eu tenho certeza que você não ia querer ver no Flamengo. Então vamos aqui, ó. E o time do Palmeiras que não ganhou nada nos últimos 2 anos, né? Ganhou o Brasileiro de 23 daquela forma horrorosa. Ganhou, é verdade. Ano passado que não ganhou nada. Perdeu o Paulista esse ano pro Corinthians e tudo mais. Vamos pegar aqui, ó, os últimos 10 jogos. Vitória. O Flamengo jogou vitória horrível também, mas ganhou lá. Ganhou mal, não tão bem, começou perdendo muitos gols, isso é mais um problema que o Flamengo tem que enfrentar. Beleza, mas ganhou. Falando de Palmeiras, né? Flamengo e Central Córdoba.
deu mole. Realmente, aquilo que eu falei de Libertadores, o Flamengo, ainda mais com esse negócio de poupar em Libertadores, não ser a prioridade que eles mesmos falaram. O BAP disse que não é a maior premiação. Tem a informação que eu não sei se é verdade, que a premiação do brasileiro é maior do que até da Copa do Brasil e Libertadores juntas. Imagina isso, o Flamengo ganha a Copa do Brasil e Libertadores juntas no mesmo ano, nesse ano aqui, e a premiação do brasileiro vai ser maior ainda do que as duas somadas. Estranho, mas se for isso, é uma justificativa muito grande pro que a gente tá falando aqui, né? E o Flamengo entrou com um pouco de salto alto, ainda perdeu uns gols no começo e tal, enfim. Grêmio horroroso. Mas todos os times no Brasil, no geral, estão horrorosos, né? A maioria. O Flamengo foi lá e meteu 2-0. Uma vitória relativamente tranquila do Flamengo. Aí 6-0 com o Juventude, 0-0 com o Vasco, que foi um bom jogo. Foi um placar enganoso. O Flamengo foi muito bem, apesar do Vasco também ter tido chance, mas o Flamengo amassou o Vasco em grande parte do jogo. Depois, LDU na altitude. Foi um jogo ruim? Foi. Mas o Flamengo poderia ter ganho também e tal. Não foi um desastre. Aí 4-0 no Corinthians, um esculacho completo. Aí Botafogo da Paraíba lá num gramado altíssimo, né? Parecia grama de jardim. Todos os jogadores confirmaram isso. O Flamengo ainda com um time bem alternativo, Copa do Brasil, ganhou de 1-0. Cruzeiro, perdendo gols ainda. Cruzeiro 2-1 e Central Córdoba 1-1. Ou seja, isso é cenário para crise? Para uma coisa assim, pô, já tem que demitir o Felipe Luiz, ou tem que pensar no JJ, ou já estão xingando o Boto, que o cara não sabe nada, que ele não conhece futebol brasileiro. Então, gente, eu vou revelar agora a minha conversa com o Boto. Falei, Boto, o Flamengo desde que eu me conheço, mas assim, desde 2019, para pegar a era vencedora do Flamengo, o Flamengo não teve um ano que não teve crise. Um ano. Às vezes mais de uma crise por ano. 2019 teve crise, inclusive com o Jorge Jesus no começo. Teve hostilidade no aeroporto e tal. Com Abel Braga não preciso nem falar, né? Aí 2019 teve crise, no ano mágico. 2020 teve crise com Domi, com Ceni. 2021 teve crise com o Renato, com o próprio Ceni, mas mais com o Renato, mas com o Ceni também, que foi demitido. 2022 com Paulo Souza e com Dorival no final do ano. 2023, o ano inteiro de crise. 2024 com o Tite. Todo ano é ano de crise, de pelo menos uma ou várias crises. Então, assim, o Flamengo tem que ter aquele equilíbrio. E, cara, você não pode ser influenciado dessa forma. De deixar todo mundo, terra arrasada, acabou, não sei o quê. Então bota a mão na consciência, olha os detalhes, analisa mais com o cérebro do que com o coração. Eu tenho certeza que você vai concordar com pelo menos boa parte do que eu tô falando. E sabe o que o Boto disse? Aí eu falei pro Boto, então, o Flamengo sempre teve crise, não deixe esse alarde, esse furacão que é o Flamengo, que é ótimo estar no Flamengo, trabalhar no Flamengo, é maravilhoso, mas também é horrível por esse lado, é a parte ruim. Não deixe isso atrapalhar o trabalho de vocês. Ignora essas pressões externas. E ele falou, sabe o quê? Não vou deixar isso nos atrapalhar. Boto foi curto e grosso. Boto que tá sempre antenado nas mensagens, né? Lê tudo, responde algumas. Então, meu recado é esse. Nada de alarde. Felipe Luiz tem coisa a melhorar, é um técnico recém aí promovido. Pro que ele tem de pouca experiência, ele é maravilhoso. O cartel dele recente aí, desde o ano passado, comprova isso. O Flamengo tem carências algumas no elenco, que vai suprir. Tem as duas janelas aí vindo, uma antes do Mundial, uma depois. Então, tranquilidade. Eu garanto aqui, antenado, mesmo nem trabalhando em Flamengo, nada, pelo que eu tenho analisado, eu garanto que o Flamengo vai te fazer, se você é torcedor do Flamengo, o Flamengo vai te fazer muito feliz ainda nesse ano de 2025. Beleza? Tamo junto, hein? Muito obrigado a você que assistiu até aqui, valeu demais. Se você apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil, antenados na jogada, furando bolhas e quebrando tabus, esse é o nosso lema, a mídia independente mais imparcial do Brasil. Valeu, fui!